Olá, eu sou a Caroline Ferreira. Seja muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. E hoje, na História por Trás da História, nós vamos falar sobre corrupção. Você se imagina corrupto? Ou você sabe qual o país mais corrupto? Já estudou sobre corrupção? Tem algum palpite do que a gente vai falar hoje? Não tem? Ou tem? Fica comigo que eu vou te apresentar algumas curiosidades muito interessantes sobre os países mais corruptos e menos corruptos. A corrupção não é algo novo e talvez seja um dos maiores problemas que afeta o bem-estar da população. Há muito tempo se fala sobre desvios de verbas, isso aí a gente sabe muito bem, né? Corrupção de político, lavagem de dinheiro, até pagamento de propina, além do abuso de poder, dentre outras coisas. Agora, você sabe qual o país mais corrupto do mundo? Já se fez essa pergunta em algum momento da sua vida? Se você está aí sentado pensando que é o Brasil, eu já tenho uma coisinha para te falar. Sim, o Brasil tá na lista sim, mas relaxa, nós não estamos aí como o mais corrupto. Alguma coisa ainda tem um pouquinho de solução. Apesar dos esforços globais contra a corrupção, o planeta ainda caminha lentamente na guerra contra essa prática. Segundo a edição de 2017 do Índice de Percepção de Corrupção, os setores públicos de 180 países foram percebidos como corruptos em algum nível, seja por especialistas ou empresários de todas as partes do mundo. O levantamento é produzido todos os anos pela Transparência Internacional e tem como objetivo, claro, montar um panorama de combate à corrupção. O resultado é um ranking global que classifica os países entre os mais corruptos e os menos corruptos. Ficou curioso como isso acontece? Eu te explico. A pontuação vai de 0 a 100, no qual o 0 é a referência para altamente corrupto e 100 para o país mais íntegro. É só você lembrar que tirar 0 na escola é algo extremamente ruim. Quem tira nota 10 está sempre feliz e passa de ano. Agora, nesse ano, 180 países foram investigados. A má notícia é que de nenhum deles atingiu a pontuação ideal e a média de pontos obtida neste ano segue a mesma linha do ano de 2016, que é de 43 pontos. De acordo com a entidade, esse é um indicador gravíssimo que realmente mostra o quão ruim a situação está mundo afora, inclusive da própria Europa Ocidental, cuja média era de 66 pontos, até a África Subsaariana com 32 pontos. Entre aqueles que podem ser considerados os países mais corruptos, poucas mudanças aí aconteceram de 2016 para 2017. A Somália, por exemplo, continua sendo um dos países mais corruptos, com a sua pontuação lá embaixo, quase próxima do 0, chegando a 8 pontos, seguido do Sudão do Sul com 12 pontos e a Síria com 14 pontos. Você deve estar se perguntando o que esses países têm em comum. Bom, eles vivem turbulências políticas intensas, ameaças de terrorismo, guerra civil e populações arrasadas pela pobreza. Isso dificulta muito o combate à corrupção. A Venezuela é o país das Américas com pior desempenho. Agora, vamos conhecer a lista dos países mais corruptos para você dar uma olhadinha e entender melhor como funciona. Os países mais corruptos. Em primeiro lugar, nós temos a Somália, com 9 pontos. Seguido em segundo pelo Sudão do Sul, com 12 pontos. Em terceiro lugar, nós temos a Síria, com 14 pontos. Em quarto, o Afeganistão, com 15 pontos. Em quinto lugar, nós temos o Iêmen, com 16 pontos. Em sexto, nós temos o Sudão, também com 16 pontos. Em sétimo, nós temos a Líbia, com 17 pontos. Em oitavo lugar, a Coreia do Norte, com 17. Em nono, a Guiné-Bissau, também com 17. E em 10º lugar, a Guiné Equatorial, também com 17. Ficou curioso agora para poder conhecer os países menos corruptos? Então vamos lá. Segue a lista agora para você dos países menos corruptos para você entender um pouquinho melhor. Em primeiro lugar, nós temos a Nova Zelândia, com 89 pontos. Em segundo, a Dinamarca, com 88. Em terceiro lugar, nós temos a Finlândia, com 85 pontos. Em quarto lugar, a Noruega, também com 85. Em quinto lugar, a Suíça, também com 85 pontos. Em sexto, nós temos a Singapura, com 84 pontos.
Em sétimo lugar, nós temos a Suécia, também com 84 pontos. Em oitavo, o que foi para mim uma surpresa, o Canadá, com 83 pontos. Em nono, Luxemburgo com 82 e a queridinha não podia faltar. Em décimo lugar, o Reino Unido com 82 pontos. Quando se olha para todo esse ranking no qual estão posicionados os países com as pontuações mais positivas, o domínio dos países desenvolvidos fica evidente e, claro, não há uma mudança tão significativa. A Nova Zelândia, por exemplo, ela salta um degrau assumindo a primeira colocação, enquanto a Dinamarca acaba por descer um pouquinho e ocupando a segunda posição. Agora você está se perguntando, Carol, e o Brasil? Calma. Sobre o Brasil, o cenário é um pouquinho preocupante. O país, na comparação com o ano passado, saiu da 79ª posição para a 96ª, atrás da Ruanda e da Arábia Saudita, mas empatado com Zâmbia e Indonésia. Não que o empate para nós seja algo positivo, é a pior situação já enfrentada no âmbito do estudo. Entre os latinos, é claro, a estrelinha dourada vai para o Uruguai, que está na 23ª, ultrapassando Portugal, Espanha e, acredite se quiser, Coreia do Sul. Em termos numéricos, a Transparência Internacional adota uma pontuação que eu já falei para você, vai de 0 a 100. Agora, quanto mais próximo do zero, maior a percepção da corrupção em um país. Por outro lado, quanto mais próximo de 100, maior a percepção de integridade. Então, por esse critério, a percepção de corrupção no Brasil teve queda de 3 pontos, passando de 40 em 2016 para 37 em 2017. Mesmo sabendo que existem outros problemas, a gente sabe que a corrupção não é um mal menor. No entanto, ela aumenta a desigualdade social, afasta os investimentos, piora o ambiente dos negócios, dificulta a criação de empregos, prejudicando assim a qualidade do serviço público, entre outros danos. Agora, você deve estar se perguntando, o que a gente pode fazer para combater essa corrupção? Bom, não é tão fácil assim, mas a gente consegue. Um dos pontos principais seria a nossa legislação, que dificulta o combate à corrupção. Em alguns casos, até a estimula. Pode parecer um pouquinho doido, né? Mas eu vou te explicar. Os crimes praticados por corruptos e corruptores têm punições muito leves. Quem frauda uma concorrência pública, por exemplo, pode ser multado e permanecer preso, em regime aberto, por um período que vai aí de 2 a 4 anos mais ou menos. Agora, já para um roubo comum, a punição varia de 4 a 10 anos de detenção em regime fechado. Outro ponto seria reduzir o número de cargos comissionados, pois o governo federal tem quase o dobro de funcionários comissionados. Em comparação a outros países, como os Estados Unidos, a Alemanha, a Inglaterra e até mesmo a França, o Brasil ultrapassa o limite de mais de 20 mil funcionários comissionados sem nunca terem feito um concurso público, estimulando assim a troca de favores e a proliferação de funcionários fantasmas, além, é claro, de fazer uma política mais transparente e deixar o famoso jeitinho brasileiro de lado, estimulando assim com que o povo se sinta mais próximos dos seus governantes e também das suas ações. O brasileiro também tem uma tendência que não é nada positiva, que é não se envolver nos assuntos públicos, fruto do nosso paternalismo herdado aí das origens ibéricas do país. A falta de envolvimento da sociedade ainda é um dos principais problemas do combate à corrupção. Hoje, estima-se que a corrupção no Brasil custe cerca de 72 bilhões de reais e que se 10% de todo esse investimento fosse colocado na área da educação e da saúde, o Brasil estaria em 25 anos proporcionando uma vida de qualidade para todas as pessoas. Estamos falando de uma cruzada cívica e, claro, não vamos desistir. Vamos continuar lutando por um país melhor sempre. Eu espero que você tenha gostado de conhecer os países mais e menos corruptos. Me fala aqui nos comentários o que você achou de mais interessante, tá bom? Um grande abraço e até o próximo programa.